Então, queridos, nosso texto básico, continuando, aí a carta de um prisioneiro, cartas de um prisioneiro, terminando o livro de Efésios, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O texto todo é do verso 10 ao verso 24. E a primeira observação a ser feita, nós não vamos ler o texto agora, vamos lendo aos poucos, como o pastor sempre faz, né? Mas uma observação aqui, inicial, é a relação desse texto com os textos anteriores, principalmente do capítulo 5, 22 ao capítulo 6, verso 9. Principalmente, há uma relação muito forte desse texto com esses textos anteriores, sobre os quais nós ouvimos várias vezes. Diferentemente, quanto ao perfil, essa relação, há uma diferença muito grande desse texto com os textos anteriores. Está relacionada ao perfil do texto. É um texto mais leve, não tem puxão de orelhas, mais tranquilo. Alguém teria pensado assim, eu diria, acho que Paulo, nesta hora desse texto, teria tomado um suquinho de maracujá e deixando as características de um colérico, e mais para as características de um melancólico. Diferença do texto. Né, Roberto? Principalmente lá nos Pais e Filhos, não foi fácil, né? Eu vi a preocupação dele, não é fácil. A semelhança desse texto com esses anteriores mencionados, ela já aparece na primeira frase do texto, ou seja, no verso 10. Opa, não me preocupei. A frase é o seguinte: quanto ao mais. Esta frase faz uma ligação desse texto com os textos anteriores. Quer dizer, no demais, finalmente, ditas estas coisas, quais coisas? Que estão lá atrás. Repito, principalmente capítulo 5, 22 ao 6, verso 9. Ditas estas coisas, o que falta? O que precisa mais? O que é importante para que estas coisas ditas, principalmente os deveres domésticos, para que essas coisas sejam praticantes? Depois de eu dizer tudo isto, e agora? O que falta? O que é preciso para que isto de fato aconteça na vida cristã? Por isso, nosso tema, pensando o que é que falta diante de todos aqueles ensinamentos que vimos. Nosso tema, as armas do crente cheio do Espírito Santo. Opa! Seria uma resposta?
como serão praticadas, como será entendido, como será de fato aquilo uma realidade na nossa vida. O uso de algumas armas, mas armas do crente que está cheio do Espírito Santo. E aqui há uma pequena, eu mesmo gosto de fazer isso algumas vezes. Será que estas armas existem a partir do momento que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Ou a pessoa tornar-se-á cheia do Espírito Santo a partir de aprender ou usar estas armas? Dois pensamentos. Eu não os defino. Tenho uma ideia, mas fica aí. Ok, então vamos pensar um pouquinho nas armas do crente cheio do Espírito Santo. Versos 10, 11 e 12. Versos 10, 11 e 12. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Verso 10 começa com a frase: fortalecei-vos no Senhor. Aqui parece que Paulo está encorajando a usufruirmos de algo que já possuímos. Fortalecei-vos no Senhor. Então, logicamente, ele está escrevendo, falando a pessoas convertidas, crentes no Senhor Jesus Cristo, que conhecem o Evangelho, que professam a fé em Cristo Jesus. E, portanto, eles têm o Senhor. Já têm o Senhor. O que está faltando, o que é necessário, é se fortalecer neste Senhor. Usufruir de algo que a pessoa já tem. Nós temos Cristo Jesus por meio da nossa fé na sua obra redentora. Nós temos o Senhor. E temos o privilégio de nos fortalecer neste Senhor, dia após dia. Encorajando usufruirmos no que já possuímos. Verso 10, letra C, outra frase. E fortalecei-vos também na força do seu poder. Então, trata-se de algo que pode ser simplesmente utilizado. Paulo parece estar colocando de uma maneira simples. Você já tem o Senhor. Está disponível a força desse Senhor. Então, fortalecei-vos nisto. Um conselho tranquilo, diferente do que ele falou, a maneira que ele falou nos textos anteriores. Parece que está falando uma tranquilidade, um conselho de amigo, de coração para coração. Vocês já têm. Vocês podem ser fortes neste Senhor. E interessante, Efésios capítulo 1, verso 3.
parece que nos dá esta ideia, que foi muito bem trabalhado na primeira mensagem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, já tem nos abençoado, amém? Com toda sorte de bênção espiritual. É o que ele estava falando aqui, vocês já têm. Nas regiões celestiais em Cristo, frase essa que vai aparecer lá na frente do nosso texto. Espiritualmente, vocês já têm posicionalmente o Senhor e as bênçãos dele dispensadas a vocês, a nós. E ele está aconselhando que façamos o uso destas bênçãos. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como vamos usufruir? Vestindo toda a armadura de Deus. Vestir de novo. Da ideia de usufruir, ter a experiência a partir de algo que já temos. Só assim é possível. É revestir ou vestir de novo. Isso é muito bonito. Isso é confortável. Isso é esperançoso. Isso é glorioso. Esta possibilidade ou estas possibilidades que estão à nossa disposição. Ter a experiência a partir de algo que já temos. Vou enfatizar muito essa questão, algo que já temos. Revestir, que quer dizer vestir de novo. Vale a pena lembrar de Pedro, na noite da ceia, em João capítulo 13, verso 10. Naquela cena, que já foi pregada algumas vezes de uma maneira muito bonita. João, não? Não, desculpe. Esse é depois. Isso foi. 2 Coríntios. Errei mesmo. Seria João 13. Eu falei 3? 13? Consegue aí? Ok. Quando Jesus pega a toalha, na noite da ceia, vai lavar os pés dos discípulos, chega a Pedro, e Pedro diz, não, você não vai lavar meus pés de forma alguma. E Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro, como um bom sanguíneo, já disse, opa, então não só os pés, me dá um banho completo, me lava por completo, porque eu quero ter parte com o Senhor. E aí Jesus disse, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, que seria a mesma ideia de revestir, estar usando algo a partir de alguma coisa que já tem. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, a ideia da conversão, do novo nascimento, não precisa se converter de novo, mas usar o que já tem, esta salvação, esse Cristo Jesus, para ter uma vida abundante, abençoada e rica. E também 2 Coríntios 5,17. Muito importante esse verso, tenho uma paixão por este verso. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está em Cristo? Nova criatura. Já tem nova vida.
As coisas antigas já passaram, não está mais no passado. Eis que fizeram-se novas. Opa! Se já tem a salvação, se já tem a Cristo, se as coisas do passado já foram, os pecados, a condenação, eis que se fizeram novas. Então experimente essa novidade de vida. É a mesma ideia do revestir, a partir de alguma coisa que já tem. Diferente de Nicodemos. Lembra-se de Nicodemos? Jesus conversando com ele, sobre ele perguntando o que precisava fazer, e colocou tudo de bom que ele fazia, como um bom temente a Deus, e Jesus disse, olha, falta uma coisa para você, porque ninguém vai ao reino dos céus sem nascer de novo. Opa! Ele tinha que voltar lá atrás. Ter a experiência do encontro com Cristo Jesus, de uma fé em Jesus Cristo, de um reconhecimento para a salvação. Este seria o banho que foi citado ali por Jesus. Então, revestir, vestir de novo, é usar, fazer uso a partir de alguma coisa que já temos. Crentes em Cristo Jesus têm a salvação, têm o Senhor e têm à disposição as suas armas contra Satanás. Interessante que nesse verso aparece duas palavras fortíssimas no verso 11. Deus e o diabo. Deus e o diabo. Duas palavras fortes do verso 11. Esse Deus tem as armaduras e o diabo tem as ciladas. São duas coisas oferecidas e usadas por ambos, diferentemente. O diabo, diz esse verso, tem as ciladas. Minha folha virou de novo, não está gostando de mim, por quê? Verso 11, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Essas duas palavras aparecem aqui e elas parecem colocar essas duas figuras em toda a vida do universo, em todos os segmentos, em todas as dimensões, em todos os aspectos da vida humana, e muitas vezes até na natureza, há de estar presente Deus e o diabo, desde que o pecado entrou no mundo. A vida em sociedade, as novidades para o mundo, sempre aparece a marca de Deus e, infelizmente, do outro lado, a marca do diabo, com as suas ciladas. E estas ciladas colocam-nos num alvo muito perigoso. Parece que elas se referem principalmente àqueles que já têm fé em Cristo Jesus. Para os pecadores que ainda não têm Cristo Jesus, o diabo não precisa de ciladas. É fácil, é aberto, é exposto para que ele haja. Mas para nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o diabo precisa utilizar-se de ciladas para nos pegar. Mas lembremos-nos, existe um Deus que nos oferece a sua
armadura para vencer as ciladas do diabo. Isso é confortável, isso é gostoso. Por isso que falamos que esse texto é mais leve. Ele é bem mais leve, ele é bem gostoso nesse sentido. O diabo se levanta contra Deus, mas apenas via o ser humano. Pois em relação direta com Deus, ele está literalmente derrotado. Aonde? Quando? Na cruz. Quando Deus diz, está consumado. Em relação a Deus, ele está vencido. Gênesis 3,15, começa desde lá essa derrota. Gênesis 3,15. Esse verso é histórico, constantemente, né? Os pregadores aqui, em todo lugar, sempre estão se referindo a esse verso, e os irmãos que têm pregado aqui têm usado esse verso muito bem, de maneira bonita. Ricardo tem usado de maneira bonita este verso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a mulher. Entre a tua descendência, descendentes do diabo, e os seus descendentes, os descendentes da mulher. Este te ferirá a cabeça. Os descendentes da mulher, se referindo aqui à pessoa de Jesus Cristo, que feriria a cabeça de Satanás. Por isso que dissemos, em relação a Deus, ele está literalmente derrotado. E tu, Satanás, ferirás o calcanhar. Ou seja, ele não vai parar, ele vai ficar dando as beliscadas através dessa cilada, tentando atingir Deus e o seu plano, mas ele só pode fazê-lo atingindo o ser humano, conseguindo as suas ciladas. À medida que usemos a armadura de Deus, ou as armas que temos, nós deixamos-lo também vencido em nossas vidas. Esse deve ser o nosso objetivo e é o nosso objetivo. É a nossa esperança e é a nossa certeza. Enquanto ele, o diabo, usa de ciladas contra nós, Deus nos dá a sua armadura, para que usemos-la na sua íntegra. Verso 12, então, a importância do uso da armadura que a nós Deus disponibiliza. Primeiramente, a importância de usar esta armadura é pensando que a dimensão da nossa luta não é humana. Não é contra carne e sangue. Não é questão humana. A dimensão da nossa luta, precisamos dessa armadura, porque se a nossa dimensão fosse humana, nós não precisaríamos dessa armadura divina. Nós usaríamos recursos nossos. Mas como a nossa luta não é humana, não envolve o aspecto humano, representado pelas palavras carne e sangue, então nós precisamos dessa armadura. Então aí a importância dela. Porque a nossa luta é contra principados e potestades. Essa expressão se refere ao próprio diabo. Aliás, vou colocar aqui uma heresia. Ricardo, fecha os ouvidos aí, tá? E o João não está aqui também, né? Então, tá aí?
Ai, misericórdia. Uma heresia, que eu não entendo como ser heresia. Em Deus nós temos uma trindade, certo? Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. E o diabo tem a sua trindade também, porque em tudo ele tenta imitar a Deus, desde o início. Principados e potestades se refere ao próprio diabo. Dominadores do mundo tenebroso se refere aos seus agentes. E forças espirituais se refere aos demônios atuantes. Estaria aí a trindade. Então a nossa luta é contra o próprio diabo, a nossa luta é contra os agentes de Satanás. A nossa luta, sim, contra possível investida de demônios. Por isso precisamos da armadura de Deus. Nas regiões celestes, termina o verso dizendo, essa luta acontece nas regiões celestes. Regiões aqui não se refere a um local geográfico. Eu entendo que sim, que seja assim. Alguns comentaristas pensam um pouquinho diferente. Mas eu entendo que essas regiões celestes se refere ao mesmo que nós temos em Efésios capítulo 1, 3. Dizendo que nós temos todas as bênçãos de Deus nas regiões celestes. Ou seja, na vida espiritual. Porque o diabo não está preocupado se eu tenho ou não câncer. Isso para ele não muda nada. Mas ele está preocupado, sim, se este câncer vai interferir na minha vida espiritual. Região celeste. Então, às vezes, ele utiliza de situações humanas para atingir-nos nas regiões celestes, quanto à vida espiritual. E nesta região espiritual, nós já fomos abençoados. Vamos ser um pouquinho pentecostal? Amém? Amém. Oh. Glória a Deus. Quem falou? Quem completou aí? Glória a Deus. Chegamos no nosso tema como alternativa divina. A armadura de Deus, ou as armas do crente cheio do Espírito Santo. Versos 13 a 17. Eu pensei que ia ser tão rápido, misericórdia. Versos 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Valia a pena ter ido direto nessa mensagem para esses textos, para esses versos. Sem tudo essa caminhada que eu fiz até chegar aqui. Tranquilamente dava para fazer isto. Ok, verso 13. Começa assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A expressão, a palavra tomai, aqui está reforçando tudo o que dissemos. Usar algo que já temos, já está à nossa disposição. Tomai, pega, usa. Não cria, não busca, não inventa. Usa,
Coisa prática, maravilha, porque já temos Cristo Jesus, o Senhor, conosco, já temos a salvação. Então, usa essas armas. Esse Tomai tem essa ideia de usar de uma forma prática, rápida, sem titubear. Para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Tem vários pensamentos diferentes de alguns escritores. Eu não estou me referindo a nenhum. Não, acho que tem um ou dois que fala sobre isso. Dia mau. Eu coloquei aqui o momento X. Não é que tem um dia ruim. Alguém se refere, pensou, ir lá na grande tribulação, ou não sei, no reino do anticristo. Mas é no dia mau. Qual é o dia mau? Dia mau é aquele dia, aquele momento que Satanás nos ataca. Esse é o dia mau. Esse é o momento do X. Que precisamos da armadura de Deus para vencer. Ao terdes vencido, permanecei inabaláveis. Parece algo garantido. Para Deus é garantido. Não tem dúvida. Se usar a armadura de Deus, assim como Satanás está vencido por Deus, derrotado lá desde Gênesis 3,15, da mesma forma, fazendo uso nós da armadura de Deus, das armas que Ele dispõe para que usemos-las, pronto, está vencido. Armadura quer dizer um conjunto de armas. Conjunto de armas. Paulo teria se inspirado, possivelmente, em duas fontes para a utilização da palavra armadura. Eu gostaria de fazer uma perguntinha agora. Se eu tivesse trazido uns chocolates, eu ia sorteá-los. Aonde uma das fontes que Paulo teria se inspirado para o uso da palavra armadura? Onde Paulo estava? Aonde mesmo? Na prisão. Estava rodeado de quem? De soldados. E a roupa dos soldados era a sua armadura. Distribuída de várias armas diferentes. Se humanamente quisesse, podíamos dizer que Paulo, observando aqueles caras em volta dele, com toda aquela proteção, ele teria tirado ali. Eu vou transferir isso, vou aplicar isso no sentido espiritual. E o teria fazido muito bem. Mas Paulo teria possibilidade, e teve, de usar uma outra fonte de inspiração. Qual é? Enquanto eu tomo água, vocês pensam. Paulo conhecia profundamente o Velho Testamento. A roupa do sumo sacerdote era uma verdadeira armadura. Com todas as palavras que ele usa aqui, estavam presentes na roupa do sumo sacerdote. Tinha planejado ter trazido imagens para isso, falei, mas não adianta, vou tomar o tempo mostrando imagens, né? Mas é muito interessante. Olhar lá no livro de Êxodo e ver as roupas, e Paulo falando daquelas roupas aqui, toda aquela armadura. Então, Paulo foi privilegiado, tanto humanamente, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, e, sobretudo, pela inspiração divina, para usar a palavra armadura neste sentido. Aonde eu estou? Isso quero dizer, todas as palavras que falam das armas, desta armadura de Deus, formam a armadura de Deus. Todas elas têm sentido no Evangelho. Todas levam-nos ao Evangelho de Cristo Jesus. Principalmente na doutrina da salvação, na soteriologia. Todas as palavras.
14b. Cingindo-vos com a verdade. Cingindo vem da palavra cinto, que os soldados tinham cintos, né, mas na cintura para segurar as armas e se proteger para os movimentos. Mas o sumo sacerdote usava esse cinto mais no peito, para falar da sua ligação com o coração e se proteger do ataques, vamos dizer assim, de Satanás em relação ao pecado, proteger o seu coração. O cinto era usado pelos soldados e pelos sacerdotes. Jesus usou. Jesus usou. Isaías 11:5. Não usou como vestimenta. Mas este verso que fala, os que vamos ler agora em Isaías, todo se refere a Jesus. Diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, se referindo a Jesus. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí, Jesus usando este cinto, que Paulo diz agora, use esse cinto como uma arma para se proteger contra as ciladas do diabo. Interessante. 14c. Vestindo a couraça da justiça. Jesus também usou essa couraça. O soldado usava por cima das suas roupas macias, confortáveis, uma parte de roupa forte de couro resistente para reduzir possíveis impactos do inimigo. E os sumo sacerdote na sua roupa também tinha essa parte, uma parte de couro que faria a vestimenta mais forte. Isaías 59:17. Jesus teria usado também essa couraça, essa proteção mais forte, mais externa. Tem sentido lá com a pele de texugo do animal marinho, que resistiria com mais intensidão. Vamos lá, Isaías 59:17, falando sobre Jesus ainda, diz que ele vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, que vamos falar daqui a pouco. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de manto. Se cobriu de zelo como de manto. Meus irmãos, vestindo a couraça. Vestindo quer dizer se proteger totalmente. Proteger o coração para que ande em justiça. Proteger a sua linguagem para que não pronuncie injustiça. Proteger o seu comportamento para que não pratique injustiça. O aspecto de governo, aí entre os senhores e servos lá, certo? Para não cometer injustiças, na época de governar, no sentido de governar. Desde o viver e o refletir na justiça de Deus. Essa armadura se refere a memorizar todos os momentos possíveis a justiça de Deus, que Deus o realizara na cruz do Calvário. Essa é uma armadura fantástica. Se alimentar deste fato, da justiça de Deus, através de Cristo Jesus, que nos tirou do pecado e da condenação e do inferno. Alimentando-se, cobrindo-se totalmente, vestindo quer dizer cobrir-se totalmente, para que nenhum aspecto da nossa vida esteja descoberta da justiça de Deus. Desde o refletir a justiça de Deus feita por Jesus, até no nosso dia e todo em nossas ações todas, como dissemos.
coração, linguagem, comportamento, atitudes, etc. Verso 15, outra arma. Calçai os pés. Esse calçai traz-nos a ideia original lá, no sentido de arrumar as aparelhagem do navio, de um barco, para fazer uma viagem. Opa! Então, tem o sentido de organizar os aparelhos de um barco para fazer uma viagem. O que seria esse calçar os pés? Pensar na caminhada cristã. Caminhada cristã. Toda essa caminhada cristã precisa que se esteja usando essas armas, porque não sabemos que vamos encontrar nesta caminhada. Ou, em parte, nós sabemos um pouco, né? Diz ainda no verso B, do Evangelho, caminhada, por calçar os pés, para essa caminhada do Evangelho da paz. Olha bem, do Evangelho. Sentido de viver, sendo uma testemunha da mensagem do Evangelho. Isaías 52, 7. É importantíssimo que falemos do Evangelho. É imprescindível testemunhar do Evangelho, falar do Evangelho. Mas muito, 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 muito mais importante é estarmos preocupados com o testemunho de uma pessoa cristã. E, às vezes, o testemunho sendo autêntico. Pode acontecer duas coisas. Nem ser preciso usarmos palavras. Já é possível em pequenas atitudes do dia a dia, em tudo que fazemos, em pequenas atitudes, já está mostrando o Evangelho de Cristo Jesus. Ou também, a partir dessas atitudes de vida cristã, as portas se surgem e se abrem para que falemos. Vejam a importância, então, em primeiro lugar, se preocupar. E eu gosto lá de Atos, o fato lá da primeira igreja, e sereis minhas testemunhas. Não está escrito, e vocês vão dar testemunho de mim, mas ser testemunhas. Então, nos preocupar com a nossa vida cristã. Às vezes podemos não ser aquele crente estupendo que todo mundo espera, agitado, animado, fervoroso, capaz. Olha, faz 1000 sacrifícios e às vezes até prejudicando outras coisas do Evangelho. Às vezes não somos assim. No meu pastoreio de 20 e poucos anos, encontrei muitas pessoas que diríamos pacatas, mas verdadeiros testemunhas. Verdadeiras testemunhas. Ontem a esposa do pastor... vou contar uma coisa agora que não era para contar, né? Eles estiveram em nossa casa, comendo um feijãozinho lá, e ela contando que conheceu a irmã de um outro genro meu. Esqueci de falar que o meu genro está aqui. Hoje já falei tanto lá embaixo, né? O Gildo está aqui, um dos meus 4 genros. Tá? Prazer tê-lo aqui. E nós brincamos lá com o Jorge, porque ele sabia que o sogro ia pregar. E veio. Muita coragem. Mas agradeço o Gildo, a companhia do Gildo. A Ana colocou que ela conheceu na escola, lá no ensino médio, a irmã de outro genro meu. E ela nunca esqueceu do testemunho de vida daquela menina. Que bonito. O dia que eu encontrar com ela, eu falar, Semíramis,
parabéns, porque lá no colégio você deixou um testemunho. Que lindo! Certamente ela não ficou pregando à torto e à direito, mas ela deu um testemunho. A Ana já era convertida, mas foi edificada por isso. Mas certeza, pessoas que não eram convertidas foram tocadas por isso. Ser testemunhas. Onde estou mesmo? No verso? Ok. Já lemos Isaías 52:7? Tá. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Quer dizer, preparação para uma caminhada cristã, sendo uma verdadeira testemunha. É uma grande arma que Deus disponibiliza para nós. Verso 16a. Embraçando o escudo da fé. Colocando nos braços o escudo da fé. Um escudo não de metal, como os soldados usavam, mas usando a fé para defender-se do diabo. E essa vence. Essa vence. Eu diria, queridos, que a oração imprescindível, mas talvez a oração funcione como ajuda desta fé para vencer o inimigo, para vencer o diabo. Os treinadores de cachorros põem um escudo, né? Para proteger. O cachorro morde e não acontece nada. E ele está aconselhando a gente usar a fé como uma proteção contra os ataques de Satanás. A fé. Colocando nos braços, não um escudo de metal, mas a fé para defender-se do inimigo. 16b. Apagar todos os dardos. Com o escudo da fé, apagamos os dardos. O que são os dardos? São as pontas de lanças envenenadas, que de longe é jogada e alcança o seu alvo e o atinge e o mata, destrói, porque tem pontas envenenadas. O diabo lança estas armas com pontas envenenadas contra a igreja, contra nós, contra os filhos de Deus. Mas nós temos uma proteção que basta que usemos, a fé. E muitas vezes essa fé é ajudada fortemente pelas orações, sem dúvida. 16b, apagar todos os dardos. E agora verso 17. Mais uma vez, tomai o capacete da salvação. Mais uma vez, tomai, pegai, fazei uso. Não precisa comprar, não precisa buscar, não precisa descobrir, não precisa inventar. Está aí à disposição. O capacete da salvação. Daí a ideia de pegar, usar o que já temos, que nos fora dado. O que é um capacete? Capacete nada mais é do que algo que protege. E por quê? Olha bem, é algo que já ouvimos, já entendemos, já conhecemos, que é a salvação. Se alimentar dessa ideia, como dissemos anteriormente, em outro aspecto, vai se alimentar dessa ideia como uma arma, que somos salvos em Cristo Jesus. Mas para isso precisa ter ouvido, precisa ter entendido, precisa ter conhecido, precisa ter aceito a salvação em Cristo Jesus. Romanos 10:17, está lá? Vai estar aí rapidinho. Verso que todo mundo já conhece. Muito bem. Romanos 10:17.
E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Deus. Olha aí, a palavra de Deus presente com suas armas. Então, eu gosto daqui também, nesse texto, nesse pensamento, Romanos 12, 1, quando fala do capacete, protegendo aqui esta região. O que tem dentro desta região? Roberto sabe muito bem, né? O que tem dentro desta região? E olha o que a palavra de Deus diz nesse sentido. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto mental. É o pensar em tudo que é bom, em tudo que é de Deus. Principalmente nesse sentido, pensar no que já temos recebido, o Senhor Jesus Cristo, que já temos. E que já temos também à nossa disponibilidade as armas para usar contra as ciladas do diabo. Culto racional. Culto contínuo. Que não precisa de um tempo, não precisa de uma posição racional. Essa região precisa ser protegida, queridos, contra a cilada do diabo. Talvez é a região que mais ele ataque. É a região mais frágil. Por isso o conselho de Paulo. O culto racional para ser protegido. Capacete da salvação. E uma coisa que tem que estar inculcada é a questão da salvação que temos em Cristo Jesus. A salvação importante para quem não tem, a coisa mais importante. E para nós a coisa mais importante é a salvação que nós já temos. Também Romanos 12, 2, está aí pertinho. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, para minha área de filosofia, é um recurso tremendo para trabalhar com este verso. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Proteção, capacete da salvação, proteger esta região, porque ela é muito vulnerável à cilada de Satanás. Ok? Alimentar-se, enriquecer-se do conhecimento que já temos, culto racional, e da renovação espiritual, mental, constantemente. Interessante, o que há em comum nas 5 armas observadas até aqui? Todas são armas de defesa. Todas são armas de defesa, nessas armas que vimos até aqui. Interessante, hein? Deus está preocupado simplesmente que a gente se proteja. Mas vem aí uma arma diferente. A espada do Espírito. Essa não é de defesa. Essa é a única arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De toda a armadura, esta é a única arma de ataque. Não vou ler por causa do tempo, mas está em 2 Timóteo 3,16. Se quiser colocar lá, pode colocar. Em todo este verso diz que ela é a arma de ataque. Isso é muito bom, a palavra de Deus. Ataca porque fala contra o pecado, porque fala o coração, porque fala a mente, e ela vai destruindo as obras de Satanás. Graças a Deus por isso. Dos versos 18 a 24 desse texto, aqui nós teríamos Paulo mostrando a sua confiança nas orações dos irmãos da igreja de Éfeso, caso eles, cheios do Espírito Santo, usassem as armas da armadura de Deus. E ele vai falar, agora vocês façam isso e fiquem orando por mim todo o tempo. Paulo agora, vamos dizer entre aspas, abaixa a bola, se coloca lá embaixo,
como alguém que precisa da ajuda destes irmãos. Anteriormente parece que ele era o Todo-Poderoso. Agora ele faz o invertido, a diferença do texto. Agora ele se coloca e diz, orando todo o tempo por mim. Que meigo, que manso o apóstolo Paulo aqui. Essa confiança tremenda no efeito das orações. Nos versos 21 e 22, caberia aqui uma palavra a respeito de Tíquico. Nós não vamos fazê-lo, pois seria apenas informações. E aí, terminamos com versos 23 e 24. Esse sim, quero terminar com essa leitura. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam, sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.